dia, meus irmãos. Meu nome é Álvaro Costa. Hoje falarei com vocês sobre o tema da ressurreição de Jesus. Vamos iniciar agora sobre o assunto túmulo vazio. Na madrugada do primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena e algumas outras mulheres dirigiram-se ao túmulo de Jesus. Carregavam especiarias e perfumes, seguindo a tradição judaica de ungir o corpo dos mortos. Entretanto, ao chegar ao sepulcro, algo estava diferente. A pedra que selava a entrada, uma rocha pesada, provavelmente pesando mais de 1 tonelada, havia sido removida. O túmulo estava vazio. Enquanto tentavam compreender o que estava acontecendo, um anjo do Senhor apareceu e declarou: "Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou." Irmãos, mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, como Maria Madalena, ainda não viam Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e elas ficavam presas a uma limitação da morte e da vida. Jesus, por diversas vezes, trouxe o ensinamento de que ele não era deste mundo, e por isso não estava preso às limitações desse mundo. O problema é que os discípulos são como a alma perdida do mundo, no mundo de ilusão, no mundo finito, que não compreende a dimensão da eternidade e do infinito. Por isso viam Jesus como um Messias, mas não como o Filho de Deus, o Logos encarnado na matéria, que cruz ilumina toda a humanidade. Por causa dessa limitação imposta pela alma humana presa no mundo material, eles não viam a dimensão de que Deus está acima da vida e da morte, do ser e não ser, do criado e não criado. E por isso a sua fé não era firme na rocha, mas sim no que os olhos e os sentidos humanos poderiam abraçar. Por isso, elas pecavam na pequena fé no Filho de Deus. Por isso, elas não conseguiam entender que Deus e seu Filho enviado à Terra não está preso aos limites finitos desse mundo, não estão presos à morte e tampouco às leis terrenas. A confusão e a incredulidade tomaram conta delas. Como poderia ser? Elas mesmas tinham visto Jesus ser crucificado, testemunhando seu corpo sem vida, sendo colocado naquela tumba. Tudo indicava que a morte havia vencido. Maria Madalena, tomada pela dor e incapaz de entender plenamente o que estava acontecendo, sentou-se junto ao túmulo e, ao virar-se, viu um homem. Sem perceber imediatamente quem ele era, falou: "Senhor, se você o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o buscarei." Ela disse. Irmãos, neste momento em que Maria Madalena foi ao sepulcro, Jesus já havia ressuscitado, ele já havia vencido a morte, pois nada nesse mundo finito e temporário pode prender ou conter aquilo que é eterno, o Espírito de Deus. O Espírito que estava sobre Jesus era o Cristo. E esse Cristo, a consciência divina que está em nós, não é limitada na matéria. Ela transcende a matéria. Porém, Maria, sendo guiada pelos seus instintos, ela queria ver o corpo. Ela não estava firmada, ela não entendia ainda o Espírito, a eternidade do Espírito de Deus que habita no homem. Mas ela conseguia ver somente através de sua limitação, a limitação dos sentidos humanos, o corpo. Ela, naquele momento, na sua angústia, da sua dor, ela não conseguia ver além da matéria, do corpo. Ela estava presa em sentidos e sentimentos passageiros. Ela não estava atentando na sua alma latente dentro dela, que dizia a ela: procurai o Espírito, o Cristo, é o Cristo que vive para sempre. Jesus morre e ressuscita o Cristo. Jesus, o corpo visível, traz o que é invisível, traz o que é eterno. Jesus, o Cristo, Jesus, a cruz, que junta o reino celestial ao reino terrestre, a junção de corpo, alma, espírito eterno no homem Jesus.
Jesus, o Filho de Deus desperto em Cristo, a qual a morte não pode tragar, porque ele venceu a morte, ele venceu o tempo, ele venceu o espaço, porque ele é consciência, espírito, o Deus vivo que transcende a matéria, o ser e não ser, o eterno. E a limitação do homem não nos dá capacidade para entender o infinito e eterno. E isso está de acordo com as leis deste mundo, as leis materiais. Nós somos limitados, por isso nosso entendimento não possibilita chegar no que transcende a matéria ou o pensamento, o que é a consciência divina que habita em nós. Por isso o Espírito habita em nós, porque esse Espírito ele tem essa facilidade de fazer o eterno ser compreendido através de nossa mente no corpo material, para que nós tenhamos entendimento e um pouco de consciência do que é o Cristo, do que é o Espírito de Deus que habita em nós. A angústia ainda tomava conta de seu coração. Sua mente estava presa ao trauma da morte, incapaz de enxergar a esperança diante de seus olhos. Então Jesus a chamou pelo nome, Maria, e foi nesse instante que seus olhos se abriram. Deus, através de seu Filho, o Cristo, que encarnado e ressurreto em Jesus, conhecia seus discípulos, a qual ele escolheu antes da fundação do mundo pelo nome. É o nome que te faz ser conhecido de Deus. E foi nesse instante em que o Cristo ressurreto chamou Maria pelo seu nome. E ela disse, eis-me aqui, Senhor, porque seus olhos foram abertos, seus ouvidos ouviram a voz. A alma perdida do mundo, ela é cega, surda, muda, coxa e ignorante. Ela é surda porque ela não ouve a palavra de Deus. Ela é cega porque não vê a luz de Deus. Ela é muda porque não proclama a palavra de Deus. Ela é ignorante porque desconhece a sua origem divina, o Cristo que habita em nós. E quando Jesus, já ressurreto em Cristo, chamou Maria pelo nome, a consciência divina que habitava nela despertou. E ela viu nesse instante, com seus olhos abertos para a luz de Deus, o Cristo. Verdade maior que esta não há, meu irmão. Cristo habita dentro de vós. E esse Cristo testifica que tu és filho de Deus, herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo. Esta é a tua herança divina. O Cristo restaura a humanidade, a capacidade de amar Deus em Deus e amar Deus no próximo. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento histórico, foi a inauguração de uma nova realidade. Ele venceu a morte ao fazê-la abrir o caminho da redenção para a humanidade. A nova aliança, meus irmãos, é a metanoia total do pacto feito com Deus. O primeiro pacto ele foi feito com a lei, com o homem, com o mundo. Era uma linhagem de sangue. Cristo rasgou o véu e fez uma linhagem espiritual. O Logos, o Cristo que habita em nós, que testifica que nós somos filhos de Deus, herdeiros em Deus, co-herdeiro em Cristo. Nós somos o templo de Deus, santuário do Altíssimo, pois ele habita em nós. O antigo pacto, a lei com o homem, com a terra, agora é vida em espírito, espírito e verdade. E o reino dos céus habita em nós e testifica que nós somos filhos de Deus em espírito. Todos nós queremos viver para sempre. E isso está correto. Mas essa vida eterna não é aqui na matéria, no corpo físico, mas sim em espírito e verdade, pois o reino de Deus não é deste mundo. O reino do Pai é a consciência divina que transcende a matéria, o ser e o não ser, transcende o que é temporal e nos leva ao infinito e eterno, que é o reino de Deus em nós. A sabedoria de Deus nos conduz ao reino eterno do Pai, a unidade em Cristo. Essa, irmãos, é uma das maiores verdades contidas no Novo Testamento. O novo pacto em espírito e verdade, que transcende o ego, o eu humano, para a consciência do Cristo que habita em nós. Essa é a nossa herança.
restaurar a humanidade, restaurar o Cristo que habita em nós, através das virtudes divinas, que faz a ligação entre céus e terra, que é a cruz. A eternidade ligada ao mundo material pela cruz de Cristo. É o sacrifício máximo. Você renuncia à eternidade para trazer à humanidade a salvação eterna. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus e a graça que nos deu de presente o Cristo, a restauração, a ressurreição, o perdão dos pecados, a regeneração, a santificação do Cristo em nós mesmos, através de seu Filho. Redenção, purificação, santificação. Deus, em sua onipresença, onipotência e onisciência, abriu mão para nos enviar o seu Filho e nos dar a escolha. Ele nos salvou de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso eu, que está sentado acima do trono, para nos mostrar que a limitação material, ela é passageira, é um piscar de olhos perto da eternidade. E ele diz a você hoje, meu irmão, o reino da terra é passageiro, mas através do Cristo que habita em você, eu lhe dou a eternidade, a graça sobre graça, o Cristo, Filho de Deus, que habita em nós. A ressurreição de Jesus testifica não apenas sua divindade, mas também assegura a nossa ressurreição e vida eterna. Jesus criou um novo caminho para a nossa reconciliação com Deus, presenteando-os com a promessa da vida nova. A ressurreição e a Páscoa é assim um convite de um chamado a abraçar a nova vida, desfrutando todo o relacionamento com o Pai e viver segundo a sua vontade. Jesus nos ensinou nos evangelhos que ele veio não fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Ele e o Pai são um. E a obra de Deus é esta, fazer a vontade do Pai. Jesus nos ensina, irmãos, viver em unidade. Em espírito, nós somos conjuntamente o corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. A ligação eterna feita com o homem e Cristo que nos transcende para o reino do Pai. A unidade eterna e infinita, o que transcende o mundo material e o entendimento, o finito. É a passagem do finito para o infinito, do que é eterno para o que é eterno. E Cristo é a roupagem de luz que nos permite a ter comunhão direta com Deus Pai. E quando entendermos essa verdade, que só existe vida em Cristo, que nova criatura nós somos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo na graça de Deus e para Deus. A maior verdade dita por Jesus, dita em todos os evangelhos, é que ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos nós estamos em unidade em Cristo, em espírito e verdade. Isso nos levará para a eternidade, que é a casa do Pai. Devemos nos livrar do mundo material como se fosse uma doença, um cadáver a ser rejeitado. O passageiro não pode fazer mais parte de nossa vida em amor. Nós devemos amar somente Deus em Deus e amar Deus no próximo. Amar Deus, viver em Cristo e ser um mero passageiro no mundo prestes a partir. Não devemos firmar raízes no que é passageiro, neste mundo. Jesus disse, eu não sou deste mundo, mas vim trazer aos meus irmãos que vocês conheçam através de mim o Pai. Porque em matéria vocês não podem conhecer o Espírito, mas através de mim, que sou a sua veste de glória, a sua roupagem para a comunhão direta do Pai, vocês têm consciência do Pai, da eternidade e do infinito, que é a nossa herança em Cristo. Irmãos, obrigado aí por esse tempo de estudo. Desejo a todos
bênçãos em sua vida, graça de Deus, glória do Pai, e que todas as virtudes sejam abundantes em sua vida, meu irmão. Peça todos os dias o reino dos céus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas no reino da terra serão acrescentadas. Graça e paz, meus irmãos, até a próxima.